Boa noite a todos. Eu vou iniciar mais aqui um encontro da disciplina de vibrações mecânicas e acústicas. Essa é a nossa unidade 5, né? Eu queria dar uma boa noite a todos, né? E falar que o assunto da aula de hoje, ela vai continuar o que falamos na aula da unidade 3, certo? Na unidade 3 a gente apresentou o movimento livre, né, na vibração livre e não amortecida. Tá? E na aula seguinte a gente apresentou o caso da vibração livre amortecida. Tá? E hoje a unidade 5 diz respeito a uma vibração forçada e não amortecida. Tá? Aqui agora a gente vai trazer conceitos além dos conceitos de frequência natural e outros parâmetros que a gente vem desenvolvendo, né? Mas, e no caso simples, de não amortecido, então aqui a gente só vai ter os elementos de mola, tá? Afetando o comportamento dinâmico do nosso sistema, mas eu vou dar um passo à frente, né? E agora incluir uma força que ela é mantida durante durante a execução do movimento, tá? Do nosso sistema. Então, ele vai ter comportamentos que vão ser somados, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Então, a resposta a vibração forçada, ela vai se somar a uma resposta da vibração livre, tá? E o comportamento delas vão depender uma das outras, tá? Tudo bem? Então, é um tema muito importante, tá? Porque aproxima a teoria que a gente estabeleceu, no caso da vibração livre, para casos reais, né? Em que o sistema sofre influência do meio externo, certo? Eu queria que vocês, ao final dessa aula, né, consigam reconhecer as características de uma vibração forçada, não amortecida, tá? Analisar como que uma força externa ela vai alterar esse comportamento dinâmico e identificar o que acontece quando uma frequência de excitação ela coincide com a frequência natural do sistema. Aí explicar por que a ressonância, nesse caso vocês vão ver com mais detalhe, pode levar à estrutura ao colapso, ou seja, por que essa ressonância agrava a situação da vibração, né? Ao contrário do nosso efeito do amortecimento. Né? O amortecimento a tendência era que com a vibração livre, no caso da vibração livre, ela diminua a amplitude de vibração com o tempo. Nesse caso, com a vibração forçada, essa frequência de excitação ela pode, em alguns casos, efetivamente fazer com que a estrutura vibre com maior amplitudes e eventualmente venha a colapsar. Tá? Então, nessa unidade, vamos analisar esse sistema da unidade 3, como eu falei. Deixa de responder apenas às condições iniciais e passa a ser influenciado continuamente pelo meio externo. Tá? Então, esse cenário aí é crítico, tá? Quando essa força coincide com a natural, que a gente falou. Tá? E aí alguns exemplos clássicos que temos por aí, que foi dado inclusive na primeira unidade, na segunda unidade dessa disciplina, que foi o caso em que o sistema, que era a ponte de Tacoma, ela sofreu o fenômeno de ressonância por conta da aplicação, né, contínua da força devido à passagem do vento ali na próxima estrutura da ponte. E outros exemplos são como terremotos, e o caso que a gente vai trabalhar aqui, né, vai deixar um pouco mais claro, com alguns detalhes, são casos de máquinas rotativas em funcionamento. Tudo bem?
Bom, como nas outras unidades, a gente sempre começa pelo movimento de translação, tá? Porque ele serve como uma base para os demais casos. Tá? E o raciocínio vale tanto para a translação vertical quanto para a translação horizontal. Se a gente for ver nesse caso aqui da translação vertical, a gente faz o diagrama de corpo livre, tá? Aplica o somatório das forças. Nesse caso aqui, a gente tem duas forças aplicadas. Uma que é devido à presença da mola, né, fixa aqui a estrutura e a massa, e a outra é devido à aplicação contínua de uma força que vai variar com o tempo. Tá? E aí, efetivamente, a soma dessas duas forças vai causar o movimento dinâmico aqui da nossa variável de posição, certo? O que a gente faz? Então, a gente isola todas as forças aplicadas aqui do lado esquerdo da nossa equação e iguala a MA, ou seja, F de T menos Kx, que é a força da mola, vai ser igual a mx dois pontos. E aí, dessa forma, o que a gente pode estabelecer? Né? A gente sabe que a gente vai considerar, né, nos nossos estudos que apenas a força de excitação vai ser na forma harmônica. Tá? Então, a nossa força de excitação ela vai ter uma frequência de excitação própria, e aí ela vai, dessa forma, facilita a modelagem e a interpretação física do nosso problema. Ok? Ok. Bom, a gente tem efetivamente essa equação aqui, e aí a nossa força aqui, que eu falei, ela é uma força com a constante F0 de amplitude e essa componente de oscilação usando a função cosseno, ômega-t. Ok? Tá, agora aparece uma diferença fundamental em relação ao sistema livre. A equação passa a ser não homogênea, ou seja, o caso não homogêneo era aquele caso em que a vibração... perdão, o caso homogêneo era o caso em que a gente estudou na vibração livre. E o caso não homogêneo é o caso... desculpa, a soma... Perdão, estou confundindo aqui. A solução do sistema não homogêneo, que é devido à excitação, é dada pela soma da solução homogênea com a particular. Tá? Então, aqui a solução homogênea é a solução devido à vibração livre e a solução particular é devido à aplicação da força. Então, a gente separa, nesse caso, essas duas dinâmicas. Tá? Por isso que a solução geral vai ser a soma das duas. Né? Da solução homogênea, que representa a vibração livre, aqui, tá? Que a gente lembra das aulas da aula anterior, e a solução particular, que vai ser devido à aplicação dessa força F de T. Tá? E ela pode ser de diversas formas, né? Aqui a gente está alguns exemplos dela. Aqui a gente vai usar particularmente esse caso aqui, como foi exemplificado no primeiro slide. Tudo bem? Lembrando que a solução particular vai ser dada por essa representação, devido a essa representação da nossa força de excitação. Tá? E os outros casos são outros exemplos de solução particular. Tá? Ok. Bom, como a força é harmônica, faz sentido assumir que a solução particular também vai ser harmônica. Tá? Então eu dei uma palhinha ali no começo, apresentei a força, a solução também através dessa mesma frequência de excitação. E aí, então, aqui que a gente propõe uma forma de solução em seno e cosseno, tá? E aí a gente deriva essa solução particular para obter a velocidade e aceleração. Tá? Então a gente aqui vai ter a aceleração e a velocidade devido a essa nossa proposta de solução particular. E aí com isso a gente começa a enxergar como a amplitude de resposta
depende da frequência da força e dos parâmetros do sistema. Tá? Então, esse efetivamente, a nossa solução aqui, ela vai depender tanto da particular quanto da solução, a solução homogênea. Tá? Então, a gente inclui a solução particular aqui, substitui x cosseno de ômega t na nossa variável aqui, x, tá? X. Então, efetivamente, a gente está substituindo aqui menos ômega t cosseno, e o kx é menos m ômega ao quadrado x cosseno de ômega t, e essa daqui é devido à força da mola. Tá? Então, aqui a solução particular ela vai entrar aqui na dinâmica da solução da mola. Tá? Vai aparecer como uma componente de resposta dessa nossa aplicação. E aí a gente chega nessa seguinte expressão, tá? E a gente pode achar esse nosso parâmetro aqui, x, através da nossa constante, que a gente definiu como aplicação da força, e esses outros parâmetros aqui, que é cada mola, a massa e a frequência de excitação. Tá bom? É interessante a gente normalizar, né? Na verdade, deixar essa expressão do lado direito que não dependa das nossas constantes de força F0 e também não dependa da nossa constante da mola. Por que a gente faz isso? A gente vai simplificar a equação dividindo pela rigidez. Na verdade, divide por F0 sobre K. Tá? E aí a gente consegue entender o comportamento que ocorre, que vai da nossa solução particular, ela vai depender, a menos dessa razão aqui, que vai ser constante, vai depender da excitação da força aplicada e também da frequência natural dela. Tudo bem? Então a gente reorganiza e a gente tem essa relação que seria a razão entre amplitude dinâmica e a deflexão estática. Então aqui é a deflexão estática. Tá? E aí essa grandeza ela recebe vários nomes, né? Fator de amplificação, fator de ampliação, coeficiente de amplitude, né? ou mesmo a própria resposta em frequência. Ok? Legal. Vamos apresentar aqui alguns casos, tá bom? Vamos apresentar o caso em que que o ômega vai ser igual a... Na verdade, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Acho que... Opa. É que aqui saiu errado. Deixa eu só anotar aqui para vocês. Então, aqui seria... Opa. Então, aqui seria 0 menor que ômega quadrado sobre ômega n, tá? Quadrado. Então, essa razão aqui vai estar entre 0 e 1.
Tá? Nesse caso, a resposta harmônica do sistema ela está em fase com a força externa. Tá? O que eu quero dizer com em fase? A minha força de aplicação externa está definida como sendo essa senoidal, essa cossenoide aqui, esse cosseno, e a minha solução particular, ela vai ter esse fator de amplificação, né, conforme a mesma, multiplicando, né, um valor real, multiplicando a minha componente oscilatória em fase com a aplicação da força externa. O segundo caso, tá, seria quando o ômega quadrado sobre ômega n quadrado é maior que 1. Tá, e aqui esse valor aqui ele vai dar menor que 1, menor que 0, né, nesse caso. E aí o fator de amplificação ele vai ser negativo. Tá? Então, nesse caso, a resposta harmônica do sistema ela vai estar defasada de 180 graus em relação à força externa. E aí a gente pode dizer também que o sistema está fora de fase. Ok? Bom, tem um outro caso, que é o caso em que o ômega n, perdão, a frequência de excitação, dividido essa razão, né, entre a frequência de natural, ela vai ser igual a 0. 1, vai ser igual a 1. E nesse caso, esse valor aqui, ela vai tender a 0, tá? Então, isso aqui vai tender a 0. E essa solução, na verdade, a amplitude x vai tender ao infinito, tá bom? Porque está dividindo por 0. É claro que em estruturas reais não existe amplitude infinita, tá? Mas esse nosso modelo, ele prevê, né? Ele considera que essa solução seja válida, mas de fato o que acontece é que a amplitude de vibração ela vai aumentando com o tempo, à medida que a aplicação da força de excitação ela é mantida, e aí nessa condição a gente chama de condição de ressonância. Tá? Okay. Bom, aqui esse gráfico ele simplifica e a gente consegue visualizar os 3 casos anteriores. Tá? Antes da frequência natural, a resposta está em fase com amplitude, e a amplitude ela vai gradualmente aumentando, tá? À medida que vai chegando próximo da frequência natural. E na frequência natural, ela vai aumentar de forma muito acentuada. Depois dela, a resposta passa a ficar fora de fase e a amplitude volta a diminuir. E esse é o retrato clássico da resposta em frequência de um sistema forçado não amortecido. Tá? Então a gente tem esse fator que é muito interessante para visualizar essa amplificação. E essa aqui é o gráfico que resume esse comportamento. Então vamos voltar, já que a gente sabe desse comportamento da nossa solução particular, vamos pegar agora a solução geral, certo? A solução geral, lembrando que vai ser a soma da solução homogênea e a parcela particular, tá? E aí a partir daí a partir dessa expressão, a gente consegue fazer as mesmas condições iniciais, né? Aplicar a mesma metodologia para extrair as constantes que vão definir a minha solução homogênea, ok? Aqui a gente precisa entender, tá? A resposta total, que ela vai efetivamente combinar esses dois comportamentos, tanto o natural com o efeito da força externa que continua atuando.
Tá? Então a gente vai ter que no final achar esse A e B. O x a gente, na verdade, a gente já sabe, né? Da solução particular. E aqui a gente tem essa segunda derivada, que seria a velocidade, para a gente conseguir aplicar as condições de contorno, da mesma forma como a gente aplicava anteriormente. X para x igual a zero, para t igual a zero, a gente tem x de zero, tá? Que aqui t igual a zero, esse daqui vai ser 1, né? O seno vai ser zero, tá? Aqui também vai ser 1. Então a gente tem efetivamente a mais x. Tá? Então x igual a zero, ele vai entrar, aliás, a gente acha o a através dessa expressão, passando o x0 para o outro lado e o a, ou na verdade o x para a esquerda, tanto faz. No caso da velocidade, a gente tem a mesma coisa, tá? Só que nesse caso aqui, a gente elimina essa parcela e essa parcela aqui, efetivamente ficando com essa parcela aqui da velocidade, que a gente vai definir como sendo a velocidade inicial, tá? Que vai ser igual a ômega n, b. E o b a gente tira através dessa... Então agora a gente já definiu por completo a nossa solução. Temos o a, temos o b e temos o x. A gente precisa agora verificar o que vai acontecer na ressonância. Tá? Então, a ressonância ocorre quando o ômega n, quando a frequência de excitação vai ser igual a ômega n, que seria a frequência natural. Então a gente pode reescrever, vamos dar uma olhada de uma forma mais analítica agora dessa vez, né? Quando a excitação está na frequência natural, né, ocorre a inversão da fase e essa solução particular muda de forma. Tá? Agora, em vez disso, é uma resposta simples em cosseno a gente vai ter, né? Deixa eu só ver aqui. Que vai ser multiplicado pelo tempo, que é então, a nossa solução particular, ela vai ser efetivamente multiplicada pelo tempo. Ok? Então, vamos definir aqui, quando ocorre a ressonância, a gente tem essa inversão da fase, da solução particular é inversa da força de excitação. E a solução vai ser dessa forma. Tá? XP vai ser igual a Tx seno de ômega nt. Tá? A gente também, o que a gente faz? Faz a derivada e a segunda derivada para substituir na solução particular da equação do movimento, lá para frente. Tudo bem? Bom, a gente substitui agora essa nova solução particular na equação do movimento e aí a gente faz uma simplificação dos termos. Tá? Então a gente vai obter a forma específica da resposta na ressonância. Ok? Tá. Mais uma vez, a mensagem que aqui fica, né, a mensagem física mais importante é que a manipulação aqui que a gente faz, na ausência de amortecimento, o sistema absorve energia de forma contínua, que ela vai, na verdade, aí ela vai excitando exatamente em frequência natural. Certo? Então a gente faz uma simplificação aqui. Divide a equação por n, tá? Então, ok? E aí a solução geral na ressonância ela pode ser escrita dessa forma, tá? A gente sabe que a solução particular vai ser a soma da solução homogênea. A solução homogênea é a mesma de sempre, só que a solução particular ela vai ter essa forma aqui, ao invés de ser definida como sendo a frequência de excitação, ela vai ser de fato definida como sendo a própria frequência natural. Lembrando que tem esse fator t aqui que vai aumentando com o tempo. Certo? E a derivada segue esse mesmo padrão ali. Certo? A gente sabe esses dois da solução homogênea. E essas outras duas aqui vai ser devido à derivação por partes aqui dessa última parcela.
ok? Legal. Bom, na verdade aqui a gente vai definir x como sendo essa expressão aqui, e a gente pode substituir esse x simplesmente porque a gente simplifica esses termos aqui, tá? Na solução particular, quando a frequência de excitação é igual à frequência natural do sistema. Então, a gente já tem a solução de graça aqui, não precisa fazer mais nenhuma manipulação algébrica. Tá? E aí a gente vai aplicar as condições de contorno aqui, tudo bem? Então, nessa figura aqui fica claro que a ressonância marca aqui a transição do ângulo de fase. Ok? Tá. Aí a gente aplica as condições de contorno, a gente consegue fechar que a solução completa, né? Então, x0 vai ser igual a A e o B vai ser igual a essa definição aqui. Então, é muito importante essa parte porque ela conecta aqui a parte da manipulação algébrica com a interpretação física da equação que mostra o crescimento da amplitude. Tá? Ok. Vamos fazer um exemplo? O mesmo caso de translação vertical, né? A gente tem aqui. Considera esse sistema apresentado em que a massa da m igual a 2 kg, a constante da mola aqui vai ser de 450 Nm por metro, e a força de aplicação aqui vai ser de a gente vai dar, na verdade vai ser 90 vezes esse fator de oscilação. Então, efetivamente, esse meu 90 vai ser o meu F0 aqui. Tá? Ok, vamos encontrar a frequência... Primeiro a gente precisa encontrar a frequência natural desse sistema. Tá? E a gente vai montar o gráfico de amplificação versus a frequência, ou seja, a nossa resposta em frequência. E por último, ele vai encontrar a solução particular desse sistema. Então, a primeira característica do nosso sistema que está oscilando com a frequência natural, a gente acha usando aquela expressão aqui comum desse movimento de translação vertical. Tá? Então, ωn igual a raiz de k sobre m, a gente simplesmente substitui e tem a nossa frequência natural em radianos por segundo. Ok? Então, certo. Então, de posse da minha frequência natural, o que eu posso fazer? Eu posso montar um gráfico que a gente vai... E a gente, para montar esse gráfico, né, da nossa fator de amplificação, eu vou usar alguns valores de frequência de excitação. Tá? Lembrando sempre que a gente tem essa expressão que a gente achou lá inicialmente. E aí a gente vai variar a frequência de excitação e a gente consegue formar essa tabela, tá, com os valores para gerar o gráfico. Tudo bem? Tá? À medida que a frequência de excitação ela se aproxima de 15 radianos por segundo, aqui nesse caso, a amplitude vai crescer muito, bem rapidamente. Tá? E isso daí já antecipa que o sistema está se aproximando da nossa ressonância. Lembrando que aqui eu só estou analisando o módulo do meu fator. Tá?
Aqui não estou mostrando a parte negativa, ou seja, eu não estou preocupado com a fase, se o meu sistema se ele está em fase com a excitação ou ele está defasado, né, com a nossa excitação. Né? Eu só analiso o fator, o módulo desse fator de amplificação. Certo? Bom, para finalizar, a gente sabe que a força é dada por aquela expressão do enunciado, tá? Que vai ser essa daqui. F de t é igual a 90 cosseno de ômega t. E como na ressonância ocorre a inversão de fase, a solução particular ela vai ser essa aqui, que eu apresentei inicialmente. Tá? Daí a presença desse termo aqui, desse tempo aqui, multiplicando a resposta da amplitude, é o que vai efetivamente trazer o nosso comportamento de aumento crescente contínuo, continuamente. Tá? E aí a gente pode achar a amplitude essa amplitude x seguindo aquela equação, tá? Do fator de na ressonância, ok? Então a gente sabe que o fator na verdade esse fator que vai acompanhar o termo do tempo, então ele é aplicado aqui substituindo a força F0 de 90, a gente sabe que a massa era de 2 kg, tá? E a nossa frequência natural era 15. Tá? Então aqui é M, tá? E aqui é o nosso ômega M, okay? E aqui é F0. Legal. Então aí a gente acha por fim essa nossa solução particular usando de fato essa amplitude X. Tá? Vamos fazer agora uma análise do movimento de translação vertical. Tá? Vamos analisar esse outro caso de translação vertical, onde a superfície não é fixa, né? Então aqui é um caso importante de excitação pela base. Tá? Em vez de aplicarmos a força diretamente na massa, como foi o caso anterior, a base do sistema que passa a se mover. Tá? Aí é um exemplo prático de um veículo, por exemplo, trafegando numa pista ondulada. Tá? E nesse caso, quem recebe a excitação direta é a roda, e a base e o restante do sistema responde a esse movimento. Tá? Então a roda aqui, a base, responde a essa imposição. Ok? Então, fazendo o somatório das forças, a gente pode encontrar a equação do movimento aqui, do movimento imposto. Tá? Porque a gente sabe que a gente tem a solução do movimento, né, da variável x, e a imposição do deslocamento aqui que vai definir a força de aplicação e não uma força externa na massa. Tudo bem? Então aqui a influência da oscilação forçada, nesse caso, ela vem na forma dessa variável y, que vai ser de fato a definição da minha excitação. E aí a gente chega numa outra forma de representar essa nossa equação de movimento. Tudo bem? Então, que, de fato, a minha força aplicada, efetivamente, ela vai depender do deslocamento da minha base e da minha constante de mola. Ok? Tá. Aqui o deslocamento da base vai ser conhecido, tá? E aí costuma ser representado por essa função harmônica, que é muito parecida, inclusive, com a força que a gente, com a expressão que a gente definiu como sendo força de excitação, né? Mas aqui tem um detalhe da posição dessa constante y0 sendo a amplitude desse movimento de excitação. Tá?
Bom, a gente aplica, né, a somatória das forças, é, e aí aparece a diferença entre o deslocamento da massa e o deslocamento da base, tá? Que é isso aqui. Daí a equação de movimento ela fica semelhante ao caso anterior. Tá? Isso permite a gente aproveitar essa mesma estrutura de solução para obter a resposta do sistema. Então aqui, ao invés de ser F sobre K, a gente tem a própria amplitude de excitação. Tá? Bom, aqui é só uma representação do mesmo comportamento anterior. A única diferença é que eu substituí a minha F sobre K como sendo esse meu parâmetro da amplitude da excitação, ok? Tá. Antes de analisarmos um sistema com balanceamento rotativo, tá? Antes da gente montar esse modelo vibratório, a gente precisa lembrar de alguns conceitos do movimento circular. Tá? Daí uma massa aqui, a gente tem uma massa girando em torno do ponto fixo, apresenta aqui componentes associadas à direção tangencial. Tá? Então a gente tem uma componente da força aplicada pela essa oscilação dessa massa. Tá? Então essa massa efetivamente vai causar a força de excitação do nosso sistema no caso de um desbalanceamento, por exemplo. Tá? E a gente tem também as componentes normais, tá? Tem uma componente tangencial e uma componente normal. Esse é o passo importante porque aí a força de desbalanceamento ela nasce justamente dessa dinâmica. Então a gente tem que aprender a se atentar a aplicar os conceitos de dinâmica rotacional que a gente sempre tem aplicado, né? Então, só para explicitar aqui como que a gente vai decompor a nossa aplicação de força, né? Então ele vai ter uma decomposição da força que vai ser nesse sentido devido a esse ângulo θ atual do movimento. Tá? Então a força de fato para baixo vai ser uma decomposição dessa força tangencial e normal devido à aceleração tangencial e à aceleração normal. E a outra força aqui na componente horizontal, da mesma forma, só que com a função trigonométrica cosseno. Ok. A gente sabe da nossa dinâmica rotacional, né, de rotação, que a aceleração normal ela é igual à aceleração centrípeta, tá? Que vai em direção ao centro da nossa circunferência. Na verdade, ela sempre aponta para o centro de trajetória circular. Como o centro é fixo e a trajetória vai ser ao redor desse ponto fixo, então ele acaba sempre indo em direção ao centro dessa mesma circunferência ali. Tá. Já a aceleração tangencial, ela vai atuar perpendicular, tá? A normal, e só existe quando há variação da velocidade angular, ou seja, caso a massa esteja acelerando, tá? Através dessa frequência aqui de oscilação. Tá? E aí a gente consegue escrever as forças associadas ao movimento circular e preparar para a modelagem do sistema desbalanceado, tá bom? Então a gente tem aqui a aceleração tangencial vai ser igual a R alfa, tá? Que é a variação da velocidade angular, e a AN vai ser igual à força centrípeta. Tá? Então a gente faz a somatória das forças usando a segunda lei de Newton, e aí a gente pode aplicar isso nas duas direções. Tá? Então, primeiro na tangencial e segundo na normal. Okay? A gente sabe que a aplicação dessa força na tangencial vai causar uma aceleração tangencial na nossa massa, que vai ser causado, na verdade, pela aceleração da nossa massa na tangente, e esse daqui também.
ok? Legal. Tá, agora vamos modelar esse sistema massa-mola sujeito àquela força gerada pelo desbalanceamento, tudo bem? Então vamos considerar que a nossa massa, nosso sistema ali, ele está sofrendo um movimento de translação vertical. Tá? Esse nosso sistema, ele está fixo aqui, ele só pode oscilar nessa direção. Mesmo assim, existe uma máquina que está rotacionando com uma massa desbalanceada lá, que de fato vai efetivamente aplicar essa nossa força de desbalanceamento. Tá? E aí a gente faz o DCL, aqui o diagrama de corpo livre, tá? Aplicando a nossa força de desbalanceamento na nossa massa, e aí a gente faz a mesma coisa que a gente fez no início da aula. Tá? A gente faz a somatória das forças, que vai causar a nossa agora massa M, que é a massa do sistema, um comportamento dinâmico. Tudo bem? Então vai ter o FD menos Kx. Por que menos Kx? Porque a gente está considerando a somatória das forças nessa direção. Ok? E aí, no final a gente tem essa expressão aqui, que vai ser devido aquela somatória que a gente definiu ali anteriormente. Tudo bem? Então, mx dois pontos mais kx vai ser igual à nossa força de desbalanceamento, que vai ser definido por essa expressão aqui, que é devido a componente da força de desbalanceamento na direção do movimento vertical. Tá? Então a gente só vai ter aqui E, que é a distância entre a massa e o centro entre a massa de desbalanceamento e o centro do sistema rotativo, e o ômega aqui, que vai ser ômega ao quadrado aqui, que vai ser a frequência de excitação, que é a frequência que o nosso sistema está rotacionando. Ok? Tá, a partir da equação de movimento, a gente adota novamente a solução harmônica compatível com a força de excitação. Nesse caso, a gente vai ter a solução particular, e aí a gente deriva, né, e faz a nossa substituição. Então a gente tem a solução particular, a velocidade e a aceleração. E a gente substitui ela aqui nessa expressão da equação dinâmica. Tudo bem? Certo. Então aqui vai ser a aceleração, aqui vai ser a posição, né? E aqui a definição da nossa FD, que foi simplificada da expressão anterior. E aí a gente divide por m e organiza a equação novamente, e aí a gente vai trazer aqui essa expressão aqui, que vai depender, que vai ser uma razão entre também da força da frequência de excitação e a diferença entre a frequência, o quadrado da frequência natural menos o quadrado da frequência de excitação. Legal? Ok. Tá. Isso por quê, né? Porque a gente passou aqui a gente isolou o nosso x aqui e dividiu na verdade a gente isolou todas as nossas expressões que estavam dependendo do fator de oscilação e acabou achando essa expressão aqui, que é devido a esses parâmetros aqui todos do sistema. Lembrando que a diferença entre essa expressão e as anteriores é porque a gente está dividindo aqui efetivamente por os outros parâmetros do nosso conjunto que está excitando o sistema. Tá? Então aqui entra a nossa massa m0 e a nossa distância do centro de oscilação. Tá ok? E esse efetivamente vai
vai nos dar aqui fator de amplificação um pouco diferente, que vai depender dos parâmetros dessa nosso movimento definido pelo desbalanceamento. Tá? Do ponto de vista de prático, o desbalanceamento rotativo é um problema muito relevante, tá? Para as máquinas com as partes que rotacionam. Tá? Então, o eixo pode perder desbalanceamento por desgaste, ou por deformação, esforços acumulados, e por isso que a gente tem que fazer a manutenção. A gente precisa fazer esses testes de excentricidade e balanceamento dos mancais. Tá? E o objetivo desse procedimento é reduzir a vibração excessiva, no caso, próximo da ressonância, tá? E o desgaste prematuro. Tudo bem? Vamos agora partir para o movimento de rotação com a força de excitação sendo aplicada em uma barra que está fixa aqui no ponto, nesse pivô. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente faz o diagrama de corpo livre. Tá? A gente sabe que para uma determinada deslocamento aqui, da nossa ponta da barra, a gente vai ter uma força de mola aplicada. Tá? E esse deslocamento ele vai ser justamente, que se a gente definir como sendo o comprimento da barra vezes o ângulo que está deslocado ela ali durante o movimento. Okay? Então, essa nossa força da mola, ela vai entrar na nossa somatória de momento. Tá? Então, temos aqui a nossa força da mola multiplicada pela nosso braço aqui, né, nosso R, e além disso nosso momento devido à excitação da força externa, tá, que está sendo aplicada na posição L sobre 2. Tudo bem? Então a gente faz isso e aí a gente extrai essa equação aqui, tá? Efetivamente. A diferença lá do movimento de rotação anterior, de um movimento de vibração livre, é que agora aqui a gente tem a nossa força que vai nos dar uma solução particular. Tá? A gente pode escrever de uma forma generalizada, né, aquela equação lá, da mesma forma como a gente fez com as anteriores. Tudo bem? Então vai ter um KR aqui e o nosso momento, na verdade a nossa força, o nosso momento que está efetivamente sendo aplicado no nosso sistema. E aí se a gente considerar que a nossa força é da mesma forma como a gente tem considerado, né, inicialmente, a gente pode fazer essa condição aqui, que o nosso momento M0 vai ser de fato o F0, que é a nossa definição da força de excitação, vezes o L sobre 2. Tá? E aí, igualmente aos sistemas anteriores, a gente define a nossa solução como a somatória da homogênea com a particular. Tá? Bom, agora a gente sabe que a nossa equação de movimento de rotação com uma força de excitação aplicada, F0, ela vai ser essa forma aqui. E a solução particular tem a mesma forma e frequência da aplicação do nosso momento de excitação. Tá? Então aqui, em vez de x, né, agora a gente tem esse φ. E da mesma forma a gente tem também a solução particular, tanto da θ particular como θ na velocidade e aceleração. E a gente consegue fazer essa substituição nessa equação dinâmica, tá? Essa solução particular. Então, ômega, θ, 2 pontos, vai entrar aqui, ômega ao quadrado, φ, cosseno ômega t, o θ vai entrar aqui,
vai ser φ cosseno ômega t, e a nossa definição da força de excitação, do momento de excitação. E aí a gente tem a nossa constante aqui, φ, como sendo essa expressão aqui. Que, lembrando, é sempre muito parecida, igualmente, né, com o movimento de translação. Certo? Legal. A gente retorna a fazer essa mesma consideração, né, que vai depender, o nosso fator de amplificação, nesse caso do movimento de rotação, vai depender do caso da frequência de excitação. Então, se a frequência de excitação for menor que a frequência natural, ela vai ter esse fator de amplificação positivo, vai inverter a fase e vai ter uma amplificação infinita, né, ali, quando a frequência de excitação for igual à frequência natural. Aqui, aproximadamente, tá, a gente sempre considera assim, dessa forma para evitar que a nossa resposta seja infinita aqui. Tá? Então, no final, a gente vai ter a nossa solução geral. Tudo bem? Então, a nossa solução geral, como a gente especificou lá, né, como a gente propôs, vai ser a somatória a soma, né, do caso da solução homogênea, que eu vou relembrar aqui como que a gente fez para extrair, e a solução particular. Tá? Então, aqui vai ser a nossa solução homogênea, e aqui a nossa solução particular. Okay? Derivando, a gente tem aqui, de forma simplificada, muito parecida com o movimento de translação lá. Na verdade, ele tem a mesma forma geral, e a gente pode extrair também as nossas constantes A e B para, no final, escrever a nossa equação de movimento, que aqui eu vou substituir, né? Então vai ser ômega t, vai ser igual a θ 0 menos φ, cosseno de ômega nt. E obviamente que o comportamento dessa equação de movimento, ela aí vai depender também do nosso fator de amplificação, ok? Tá? Que vai ser esse aqui. Então deixa eu só continuar. Então B vai ser igual a ômega 0 sobre igual a ômega n. Aqui no caso, a velocidade inicial aqui do... Opa, escrevi errado. Ganho seno de ômega nt mais a nossa solução particular aqui. Ok? Bom, assim a gente encerra, tá, os casos principais de vibração forçada não amortecida vistos nessa aula. Então a gente tem a força aplicada diretamente, né, no movimento de translação vertical. Temos o caso em que a excitação é devido ao movimento da base do sistema, no qual nossa máquina, né, o nosso sistema está acoplado. E tem também o caso do desbalanceamento rotativo e do movimento de rotação, certo? Aí na próxima unidade a gente vai adicionar o amortecimento a esse sistema forçado, e aí a gente vai analisar como a gente reduz a amplitude e a velocidade de resposta, tá? Lembra que para o caso
de fibração livre amortecida, a gente também tinha o caso do fator ali de amortecimento, né? Que aí correspondia aos casos de amortecimento crítico, subcrítico, né? Ou supercrítico. Tá? Mas por enquanto a gente vai ficar só com esse entendimento, que é uma forma simplificada da gente introduzir o movimento mais complexo da próxima aula. Tudo bem? Bom, eu vou ver aqui. Tá, antes de partir para a etapa de interação, né? Na verdade, antes de partir para a etapa de sugestão de exercício, eu vou talvez responder aqui as perguntas. Aí fizeram uma pergunta aqui: como foi montada a tabela daquele gráfico? E aí, deixa eu ver aqui. Qual gráfico? Ah, essa tabela aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui. Bom, basicamente, a gente tinha. Deixa eu só ver aqui. A gente sabia dessa substituição dos valores, né, devido às características do nosso sistema, que a frequência natural ela era igual a 15 radianos por segundo. Tá? E a gente fez basicamente uma substituição ponto a ponto. Tá? Para cada frequência de excitação, ωn, né, a gente definiu algumas aqui. Por um acaso, na verdade, tudo bem, não existe uma regra para escolher esses números aqui. Eu acredito que esses números tenham sido escolhidos justamente porque, né, tem um comportamento com a variação da frequência de excitação. Tá, então, pera lá. O que é importante dessa tabela é que próximo da frequência natural, a gente precisa ter um conjunto de valores muito próximo para entender o comportamento delas aqui, né? Porque se eu fosse pular, por exemplo, de 10 para 15 de uma vez, eu não conseguiria entender o comportamento daqui para cá. Ele pularia e aí a gente ficaria sem entender esse fenômeno da ressonância. E o mesmo vale para o outro lado, tá? Então a gente analisou para ômega de excitação igual a 20, mas também para outros valores que são bem próximos aqui do ômega n. Tá? Então foi esse o critério, o critério de escolha. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui, então esse é a frequência de excitação. E aí perguntaram, como que definiu K, a constante da mola e o F0? Bom, na verdade a gente não definiu aqui, tá? Então a gente sabe que o X que a gente vai usar na expressão da solução particular, ela vai depender de F0 e de K0 segundo essa expressão aqui. Tá? Então, dependendo de qual vai ser os seus valores do enunciado, por exemplo, o nosso X, de fato, ele vai ser... você vai ter que extrair ele para cada caso. Então, por exemplo, se eu falar aqui para você que a minha força é de 5 newtons, F0, e o nosso K é de 100 newtons por metro, certo? Então eu posso extrair o X se eu falar para ômega igual a 20, eu vou ter o meu X sobre F0 sobre K, vai ser igual a gente extrai da tabela, né? 1,28. E aí sim, se
substituir esses valores aqui, né, F0 e o K, a gente tem que passar para cá multiplicando, né? Então 2,8 vai ficar vezes F0, 5 newtons, dividido por 100. Aí teria que fazer a substituição. Tá? Então não é a gente a priori considera desconhecido até o momento que é enunciado ou que a gente caracterize o sistema, né? Ou a força de excitação. Não foram. Exatamente. Ok. Legal. Acho que deu para sacar ali a parte da interpretação da tabela, certo? Bom, agora eu vou partir para a segunda etapa da nossa aula, que é a sugestão de resolução de exercício. Daí aqui, eu sugiro aqui que vocês resolvam essa parte. Então esse caso aqui é de um movimento, tá? É um movimento de um desbalanceamento, tá? Então agora só lembrando que tá aqui, então motor elétrico de 20 kg, então M aqui nesse caso vai ser 20 kg, tá? Mostrado pela figura que a gente tá, acho que pelo que eu estou entendendo é uma vista, tá? Uma representação da vista desse nosso motor, tá? E ele está apoiado numa mesa suspensa por 4 molas. Aqui está confuso porque está falando que são 4 molas, mas estão desenhando 2, mas o que vale é o enunciado ali, tá? Então são 4 molas com rigidez de 100 newtons por metro. E aí a gente considera que o rotor está balanceado, está desbalanceado, né? E que esse efeito seja similar a de uma massa de 3,5 kg, localizada a 30 centímetros do eixo de rotação. Então só lembrando que a gente tem aqui o nosso ponto de excitação, aqui temos o osso E e a massa M0. Tá, então a gente sabe que M0, deixa eu pôr aqui, M0 vai ser 3,5 kg e o nosso E vai ser 30 centímetros. Ok? Legal. Bom, pergunta. Determine qual a amplitude de vibração do motor. É o nosso X. Tá? Então, vibração do motor aqui. Então, qual que é X? Está sabendo que o rotor gira numa velocidade de 800 RPM. Tá? E aqui eu vou definir que o RPM, tá? Muito importante que a gente saiba as unidades. 800 RPM, que não é, nesse caso, diretamente a nossa frequência de excitação. Qual que é a rotação do motor? Em RPM para que esse sistema entre em ressonância. Tá bom? Bom, o que a gente tem? Primeiro, a gente precisa achar o nosso ômega de excitação. A gente sabe que a excitação vai ser 2πf, onde f é a frequência
em Hertz. Para a gente obter a nossa frequência em Hertz, a gente precisa dividir o nosso valor em RPM por 60, ou seja, 800 rotações por minuto vão gerar uma rotação de ciclos por segundo nesse valor aqui dessa divisão. Tá? Então aqui a gente consegue, deixa eu só substituir aqui, vai ser vai ser 2π vezes 13,33. E aí nosso ômega de excitação vai ser aproximadamente, né, 83,78 radianos por segundo. Ok? A gente sabe que a gente precisa agora, né, obter, na verdade, a frequência de ressonância. Então, a frequência de ressonância, a gente sabe que é raiz de K equivalente sobre a massa do nosso motor. E K equivalente vão ser 4 vezes a constante da mola, que eu não anotei aqui, mas a gente precisa anotar. Okay. Newtons por metro. E a nossa massa do motor é de 20 kg. Okay? Isso daqui, efetivamente, vai nos dar uma frequência natural de 14,14 radianos por segundo. Okay? E aqui a gente consegue obter aquela expressão lá, né? A gente sabe que X, que é a amplitude de vibração do motor, sobre ME dividido por a massa, vai ser igual a, aqui nesse caso, se não me engano, aqui não, vai ser isso aqui assim, HN sobre ômega quadrado sobre ômega n quadrado. Tá? E aí a gente passa para lá multiplicando, esse ME passa para lá multiplicando. Na verdade isso aqui vai ser assim, ômega quadrado sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tá? E aí a gente tira aqui x, isso fazendo a substituição, aqui m0 vai ser 3,5, o e é 0,3, o m é 20 quilos, ok, aqui é 20 kg, e aqui ômega vai ser o nosso 83,78 ao quadrado
14,14 ao quadrado menos 83,78 ao quadrado. Ok? E aí eu vou fazer minha colinha aqui. Isso daqui vai dar aproximadamente 0,054 metros. Ou seja, nossa amplitude de vibração vai ser aproximadamente igual a 54 milímetros. Okay? Ok. Qual que é a rotação do motor para que o sistema entre em ressonância? Bom, essa resposta, na verdade a gente já assumiu que sabe, né? Na verdade a gente já extraiu essa resposta sem precisar ler o enunciado aqui, porque a gente precisou da frequência natural para calcular a nossa amplitude de vibração. Tá? Então a frequência de rotação do motor para que o sistema entre em ressonância é o caso em que a excitação seja igual à frequência de natural, que é justamente aquele nosso 14,14 radianos por segundo. Ou, bom, na verdade ele perguntou em RPM, né? A gente teria que fazer essa nossa multiplicação, que seria 14,14. Aqui a gente faz 60 dividido por 2π. Por que 60 dividido por 2π? Que é justamente essa expressão aqui que eu estou reproduzindo ali embaixo. Tá? Então acho que para ficar mais claro, eu vou escrever ela aqui. Ômega vai ser igual em RPM, né? Se eu falar assim, não, ficou estranho. Vou chamar de RPM na ressonância. Vai ser igual a gente sabe que é 2π. Não, a gente precisa dividir a frequência de excitação por 2π e multiplicar por 60. Então é justamente aquilo. Deixa eu ver aqui, tá errado, tá? É justamente aquilo que eu estava fazendo ali, só que estava um pouco confuso. Eu passei para cá. Vezes 60 dividido por 2π. Que aí sim vai dar aproximadamente 135 RPM. Ok? Legal. Alguma dúvida aqui? Não, pera lá. Então vamos lá. Algumas perguntas. Perguntaram, milímetros ou metros? Na verdade aqui a resposta sai em metros, mas eu coloquei aqui em milímetros. No 83 está faltando dividir por... Você diz aqui embaixo? Na verdade, eu usei essa parte aqui, né? Tanto faz usar esse aqui, porque eu acho que
na aula eu dei essa expressão aqui, que é ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado. Não sei se era isso que estava faltando ali para entender. Bom, eu vou passar para o próximo. Tá, não entendeu o ômega. Tá, então é que assim, o exercício ele fez duas perguntas, tá? A primeira pergunta é qual que é a frequência de vibração do motor para a rotação de 800 RPM. Então, para a rotação de 800 RPM a gente precisa baixar o X. Só que o X ele vai depender da frequência de excitação e da frequência de natural, além dos parâmetros aqui do sistema, né, de massa, os parâmetros geométricos e de massa. Tá? Então, para obter a frequência de amplificação, na verdade, perdão, a amplitude de vibração, eu precisei saber a frequência natural primeiro, para depois extrair a amplitude de vibração através dessa expressão aqui. E aí eu cheguei nessa amplitude aqui, de 0,054 metros. Já, aí aqui eu comecei a resolver a segunda pergunta. A segunda pergunta é, qual que é a rotação do motor em RPM, que é que eu defini como sendo rotação do motor em RPM para que o sistema entre em ressonância. Tá? Então, para que o sistema entre em ressonância, a gente precisa ter a frequência de excitação igual à frequência natural, certo? E a frequência natural a gente sabe do procedimento aqui de resolução do item anterior, que é de 14,14 radianes por segundo. E aqui, na verdade, eu preferi não continuar, passei para cá, só para vocês entenderem que para obter a rotação do motor em RPM, a gente, dado que ele está em ressonância, né, que esse aqui, na verdade, é o ômega n, deixa eu ver, a análise de vibração precisa de todos. Olha, é o suficiente ter esses parâmetros que eu descrevi aqui em cima, né? Porque, na verdade, essa vibração, lembra que a gente está falando da vibração do movimento de translação vertical. Tá? Daí o movimento de translação vertical ele vai vai ser determinado por vários parâmetros. Um deles é como ele está montado aqui na nossa base. Então esse daqui é um outro parâmetro, deixa eu ver. É um outro parâmetro que vai além dos parâmetros do motor, tá? Então aqui a gente tem a massa do motor, a gente tem por algum motivo a gente tem essa massa de desbalanceamento, né? E além disso a gente sabe que existe essa rigidez aqui, né, da nossa suporte do motor com nossa sistema referencial fixo, que seria o chão. Tá? Então é mais do que só os parâmetros do motor, a gente precisa ter uma noção maior de como ele está montado. Tá? Então esse aqui é o movimento de translação vertical, que a amplitude de vibração nessa direção vai ser dado por essa solução. Ok? Certo. Vamos ver se eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar essa segunda questão. E aí eu vou direcionar a resolução do exercício. Tá? Tá aqui, ó. O bloco de massa de 2 kg, perdão, essa massa aqui, né, de 2 kg, está apoiado em uma viga de massa desprezível.
Tá? E aí, se o motor gira e causa um deslocamento harmônico, eu acho que aqui está... Tá, então o que a gente vai ter que fazer? Definir um ângulo de θ aqui, que vai ser o mesmo que esse aqui. Tá, então esse deslocamento harmônico de ym, na verdade, ele vai estar... deixa eu ver. É esse aqui. Então a gente sabe que para definir a nossa excitação, né, a gente vai ter que definir ela como sendo y0 cosseno de ômega t. Tá. Então, essa força aqui causada pelo deslocamento dessa excitação devido ao deslocamento dessa mola, né? F de x não, F de k vai ser igual a k del. Que aí a gente tem tá, k na verdade está aqui, né? Então 30 e aqui vai ser ym menos y. Ok? Sim, sim, pode ser substituído pelos amortecedores. E a gente vai fazer isso na verdade acho que você está falando do exercício anterior, né? Ok. Bom, a gente precisa, no final, determinar a amplitude de vibração desse bloco M. Tá? Que é esse Y aqui. Tudo bem? Então, se eu fizer o diagrama de corpo livre aqui, talvez fique um pouco mais claro. Tem o zero. Vou fazer assim, acho que fica melhor. Se eu deixar mais explícito aqui, vou ter o θ, LH, que é esse aqui. Eu vou ter o LV, θ, a força aplicada é devida à mola, F da mola, que vai ser o K. Aí aqui eu chamei de YN sobre menos Y. E aqui é o xn. Tá? E aí a gente faz a somatória dos momentos. Perdão. Então, somatória dos... somatória dos momentos aqui no positivo,
aqui seria N 0 é igual a momento de inércia I 0 e θ, 2 pontos, ok? O momento externo aqui vai ser justamente aquele K lá, força aplicada, e aqui eu chamo de X, aplicado a LV, que é o comprimento vertical aqui, igual momento de inércia quadrado. Ok? Bom, aí a partir daí vocês poderiam seguir resolvendo o exercício. Deixa eu ver aqui. Mas acho que já está ficando avançado aqui a hora da nossa aula. Deixa eu ver se tem alguém mais com alguma pergunta. Não. Bom, eu espero que tenha deixado claro aqui a resolução desses exercícios e acho que... E aí eu vou dar uma boa noite a todos e bons estudos e até a próxima semana.